João apertou os olhos ao ver a mensagem no telefone. Encontrei as fotos. É o fim. Seu pai, sempre o pilar inabalável da família conservadora, havia descoberto o segredo que ele guardava há anos, e em um instante, a porta da casa ancestral se fechou atrás dele com um estrondo que ecoou como um verdito final. Mas o que João não esperava era que essa expulsão o levasse diretamente aos braços de Miguel, o homem que havia causado tudo aquilo, transformando uma traição em uma chance desesperada de liberdade. João correu pelas ruas empedradas do bairro Alto, o peito arfando não só pelo esforço físico, mas pela avalanche de emoções que o sufocava. Aos 25 anos, ele sempre soubera que sua atração por homens era uma bomba relógio em uma família onde a tradição católica ditava cada passo. Seu pai, um comerciante respeitado, e sua mãe, devota à igreja local, haviam criado ele e seus irmãos com a expectativa de casamentos arranjados e netos para perpetuar o nome. Mas João, com sua mente afiada e sonhos de ser arquiteto, havia-se perdido em noites secretas com Miguel, um professor de história de 28 anos que lecionava na universidade próxima. Eles se conheceram em uma conferência sobre patrimônio cultural português, onde Miguel falava com paixão sobre os azulejos antigos que adornavam as fachadas de Lisboa. João, ali como estagiário, sentiu um puxão imediato, não só pela inteligência de Miguel, mas pela forma como seus olhos castanhos pareciam entender as lutas internas que João nem verbalizava. Conversas casuais evoluíram para cafés escondidos, e então para toques furtivos que faziam o coração de João disparar. Mas agora, com a família o renegando, João questionava se valer a pena. Chegando ao apartamento modesto de Miguel no Chiado, João bateu na porta com urgência. Miguel abriu, o rosto marcado por preocupação. João, o que aconteceu? Você parece destruído. João entrou tropeçando, as lágrimas finalmente escapando. Meu pai viu as fotos que enviei para você por acidente. Ele me chamou de aberração e me mandou embora. Eu não tenho mais nada. Miguel o abraçou, mas João sentiu uma hesitação no toque, algo que não estava lá antes. Enquanto se sentavam no sofá gasto, Miguel confessou: eu deveria ter sido mais cuidadoso. Mas João, isso pode ser o começo de algo real. Sem mentiras. João balançou a cabeça, a mente em turbilhão. Ele havia sacrificado tudo por esses momentos roubados, mas e se Miguel não estivesse pronto para o mesmo? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de preconceito em comunidades tradicionais como a dele. Amigos da família já sussurravam sobre esses modernos que estragam tudo. Naquela noite, enquanto Lisboa pulsava lá fora com turistas e fados melancólicos, João tomou sua primeira decisão radical: ficaria com Miguel, custasse o que custasse. Mas no dia seguinte, uma ligação de sua irmã mudou tudo. João, volte para casa. Papai está furioso, mas mamãe está doente de preocupação. Se você insistir nisso, ela pode não aguentar. O conflito interno o rasgava, lealdade familiar versus autenticidade pessoal. Miguel, vendo a dúvida, disse: escolha o que seu coração manda, mas saiba que eu lutarei por nós. João optou por confrontar a família. Marcou um encontro em um café neutro no Rossio. Seu pai chegou rígido, os olhos cheios de decepção. Você nos envergonha, filho. Isso não é natural. João rebateu: pai, é quem eu sou. Miguel me faz feliz. Mas o pai revelou uma carta na manga: se você continuar, cortarei sua herança e sua educação. Pense no seu futuro. A pressão era imensa, João havia dependido da família para pagar a faculdade. Saiu dali abalado, questionando se o amor valia a ruína financeira. Miguel, ao saber, propôs ajudar: eu tenho economias. Podemos dividir. Mas João sentia o peso da dependência, o orgulho ferido. Dias se passaram em tensão, com João dormindo no sofá de Miguel, evitando olhares julgadores dos vizinhos. Uma noite, em uma discussão acalorada, Miguel admitiu: eu também tenho medos, João. Minha família é liberal, mas no trabalho, ser abertamente gay pode custar promoções. Essa vulnerabilidade os uniu mais, mas plantou sementes de dúvida, e se um deles traísse o outro para sobreviver? O clímax do primeiro ato veio quando João recebeu uma oferta de emprego em Porto, longe de Lisboa. Aceitar significaria distância de Miguel, mas segurança financeira independente da família. Eu preciso fazer isso, disse João. Miguel assentiu, mas seus olhos traíam mágoa. Assim, João partiu, deixando para trás não só a cidade, mas o conforto precário de seu relacionamento nascente. No trem, ele se perguntou: quanto mais teria que sacrificar? Em Porto, João se instalou em um quarto alugado apertado, cercado pelo cheiro de rio e peixe fresco do Douro.
O novo emprego como assistente de arquiteto em um escritório restaurando edifícios históricos era um sonho, mas a solidão o consumia. Ligava para Miguel todas as noites, mas as conversas ficavam mais curtas, carregadas de silêncios. Sinto sua falta, dizia Miguel. Eu também, respondia João, mas o tom era forçado. A distância ampliava as fissuras, João se questionava se Miguel era fiel, enquanto Miguel duvidava da dedicação de João. Uma semana após a chegada, João encontrou um antigo colega de universidade, Tiago, que era abertamente gay e vivia sem amarras familiares. Tiago o convidou para um grupo de apoio LGBT na cidade, onde histórias de rejeição ecoavam às de João. Você não está sozinho, disse Tiago, tocando seu braço de forma amigável. João sentiu um conforto novo, mas também culpa, era isso uma traição a Miguel? Ele não contou sobre o encontro, temendo ciúmes. Enquanto isso, em Lisboa, Miguel enfrentava suas próprias batalhas. Seu diretor na universidade o chamou para uma reunião. Há rumores sobre sua vida pessoal. Mantenha discreto, pais de alunos reclamam. Miguel engoliu em seco, lembrando das noites com João. Ele decidiu se retrair, evitando eventos sociais, mas isso o isolava mais. Uma mensagem de João sobre Tiago o deixou inquieto. Conheci alguém que entende minhas lutas. Miguel respondeu friamente, que bom para você. A tensão culminou em uma visita surpresa de Miguel a Porto. Chegando de trem, encontrou João em um bar com Tiago e o grupo. A cena inocente, risadas e conversas, pareceu íntima para Miguel. O que é isso? Explodiu ele. João, surpreso, defendeu, são amigos. Você não confia em mim. A briga se estendeu até o quarto de João, onde acusações voaram. Você me abandonou aqui, gritou João. E você já encontrou substitutos? Rebateu Miguel. No dia seguinte, reconciliados parcialmente, eles caminharam pelas pontes do Douro, prometendo transparência. Mas Miguel confessou um segredo: antes de você, eu traí um ex por pressão no trabalho. Não quero repetir. João congelou, isso mudava tudo. Ele via Miguel não como salvador, mas como alguém falho, capaz de machucar. Por que não me disse antes? Perguntou. Miguel, temia-te perder. De volta a Lisboa, Miguel enfrentou uma escolha moral. Um colega o convidou para um evento conservador, onde fingir heterossexualidade poderia abrir portas profissionais. Ele aceitou, mas sentiu nojo de si mesmo. João, sabendo, sentiu-se traído. Você está se vendendo. A discussão por telefone foi feroz. Eu faço isso por nós, para um futuro estável. Mas João via hipocrisia, Miguel cobrava lealdade enquanto se escondia. Então veio o golpe, a mãe de João piorou, hospitalizada com stress. Sua irmã implorou, volte e finja que nada aconteceu. Pelo bem dela. João viajou para Lisboa, dividindo entre família e amor. No hospital, sua mãe sussurrou, filho, eu te amo, mas isso me mata. João chorou, prometendo pensar. Miguel, ao saber, ofereceu apoio, mas João o afastou. Preciso resolver sozinho. A decisão veio em uma noite chuvosa. João confrontou o pai novamente. Aceite-me ou perca-me para sempre. O pai, abalado pela saúde da esposa, cedeu um pouco, fique, mas discreto. João aceitou temporariamente, mas mentiu para Miguel sobre os detalhes, temendo julgamento. Essa mentira pequena cresceu, erudindo a confiança. Miguel, sentindo a distância, começou a questionar se valia a pena lutar. O ato se encerrou com João de volta a Porto, mas com um peso novo. Ele havia comprometido sua integridade pela família, pagando com a pureza de seu relacionamento. Miguel, sozinho em Lisboa, olhava fotos antigas, perguntando-se se o amor resistiria às concessões. Meses passaram, e o relacionamento de João e Miguel se transformou em uma corda bamba esticada entre cidades. Chamadas diárias viraram semanais, cheias de acusações veladas. João prosperava no trabalho, projetando restaurações que o faziam se sentir vivo, mas à noite, a cama vazia o lembrava do custo. Em Porto, Tiago se tornou um confidente, compartilhando histórias de superação que inspiravam João a ser mais autêntico. Você não precisa se esconder, dizia Tiago. João resistia, mas a atração pela liberdade crescia. Em Lisboa, Miguel lidava com uma promoção condicional. Mantenha a imagem impecável, disse o diretor. Ele aceitou, participando de jantares onde fingia interesse em mulheres. Uma noite, uma colega furtou abertamente, e Miguel, para manter as aparências, não a repeliu. No dia seguinte, culpa o consumiu. Ele ligou para João, mas omitiu o incidente.
Tudo bem por aí? Perguntou. João, sentindo algo errado, pressionou, você parece distante. O conflito explodiu quando João visitou Lisboa para um feriado. Encontrando Miguel exausto, eles brigaram sobre prioridades. Você se vende pelo carreira, acusou João. Miguel rebateu, e você pela família? Pelo menos eu luto. Na fúria, Miguel revelou o flerte, foi nada, mas mostra como isso nos destrói. João, ferido, saiu batendo a porta, vagando pelas ruas até amanhecer. No dia seguinte, uma reconciliação tensa os levou a um passeio no Tejo. Precisamos de um plano, disse Miguel. Venha morar comigo. João hesitou. E meu emprego? Minha independência. A proposta soava como armadilha, Miguel queria controle. Mas ele aceitou, renunciando ao cargo em Porto. A mudança foi rápida, mas carregada de ressentimento. Em Lisboa, João se sentiu sufocado, dependendo de Miguel financeiramente enquanto procurava trabalho. A família de João, sabendo da volta, pressionou para um retorno à normalidade. Seu pai arranjou um encontro com uma filha de amigo, só para ver. João recusou, mas a insistência o abalou. Contou a Miguel, que explodiu, você considera isso? João negou, mas a semente de dúvida plantada. Então, veio a traição real. Tiago ligou, convidando João para um evento em Porto. João foi, sem contar tudo, e passou a noite conversando intimamente com Tiago, sentindo uma conexão livre de pressões. Miguel descobriu por uma mensagem acidental. Confrontando João, você me traiu. João defendeu, foi só conversa. Mas Miguel via padrões, sua própria história se repetindo. Eu sacrifiquei tudo por você, disse Miguel, lágrimas nos olhos. João rebateu, e eu? Perdi minha família. A briga culminou em Miguel saindo de casa, deixando João sozinho com remorso. Dias depois, Miguel buscou consolo em um bar gay escondido, onde encontrou um ex-amante. Bebendo demais, ele quase se deu a um beijo, mas parou, correndo para casa. Contou a João, esperando perdão. João, magoado, perdoou, mas o dano estava feito, confiança fraturada. Eles decidiram terapia, mas sessões revelaram abismos. João ressentia a pressão social, Miguel a insegurança emocional. O ato atingiu o pico quando o pai de João o deserdou formalmente, cortando laços. Escolha, nós ou ele. João escolheu Miguel, mas o preço foi alto, isolamento total da família. Miguel, vendo o sofrimento, questionou, valeu. João assentiu, mas internamente duvidava. A sociedade os testava, olhares julgadores no metrô, comentários no trabalho. Eles se uniram contra o mundo, mas as cicatrizes internas sangravam. Com o relacionamento pendurado por um fio, João e Miguel tentaram reconstruir. Mudaram para um apartamento maior no Alfama, simbolizando novo começo. João encontrou emprego em uma firma de design, ganhando independência. Miguel, promovido, lutava para ser autêntico no trabalho. Mas fantasmas persistiam. Tiago mandava mensagens amigáveis, que João respondia secretamente, temendo perder a amizade. Uma crise familiar testou limites. A mãe de João, recuperada, ligou chorando, volte, filho. Seu pai se arrepende. João visitou, encontrando o pai envelhecido. Eu errei, mas isso é contra Deus, disse o pai. João rebateu, Deus me fez assim. Saiu sem resolução, mas a visita o abalou. Contou a Miguel, que reagiu com ciúme, você ainda os prioriza. A tensão escalou em uma festa de amigos de Miguel, onde um convidado conservador questionou, vocês são juntos? Miguel hesitou, dizendo, amigos. João, ouvindo, sentiu-se humilhado. Em casa, explodiu, você me nega. Miguel admitiu medo, perder o emprego me assusta. João, e me perder não. Essa negação foi o catalisador. João saiu, passando a noite em um hotel. No dia seguinte, Miguel implorou perdão, mas João exigiu mudança, seja orgulhoso de nós. Miguel prometeu, mas duvidava. Então, veio a oportunidade, uma conferência onde Miguel poderia se assumir. Ele preparou um discurso sobre diversidade histórica, incluindo sua história. Mas no palco, travou, omitindo o pessoal. João, na plateia, saiu devastado. A traição emocional levou João a confrontar Tiago em Porto. Eu preciso de espaço, disse João. Tiago confessou sentimentos, eu te entendo melhor que ele.
João, tentado, quase cedeu, mas recuou. Eu amo Miguel. Voltou a Lisboa, encontrando Miguel arrependido. Eu falhei, disse Miguel. Eles se reconciliaram, mas com condições: terapia intensiva e transparência total. Meses depois, a sociedade os golpeou. Um artigo anónimo no jornal local expôs Miguel como gay, custando sua promoção. Miguel culpou um colega, mas suspeitava de retaliação. Enfurecido, ele confrontou o diretor: isso é discriminação. Perdeu o emprego, mergulhando em depressão. João o apoiou, mas o fardo financeiro caiu sobre ele. Nós superamos, disse João, mas internamente ressentia o sacrifício. O clímax veio quando o pai de João morreu subitamente. No funeral, a família o ignorou, exceto a mãe. Ele te amava, mas não aceitava. João chorou, questionando escolhas. Miguel o consolou, mas João explodiu, tudo por sua causa. Miguel, ferido, rebateu: eu paguei caro também. A briga quase os separou, mas uma conversa honesta os salvou. Nós erramos, mas nos escolhemos. Eles decidiram mudar para o Algarve, buscando paz. Mas no trem, João recebeu uma mensagem de Tiago: se precisar, estou aqui. Ele deletou, escolhendo lealdade. Miguel, vendo, sorriu: obrigado. Mas o preço era visível, ambos envelhecidos pela luta. No sul de Portugal, em Faro, João e Miguel reconstruíram vidas. Um pequeno negócio de tours culturais os sustentava, longe de pressões lisboetas. A brisa do mar curava feridas, mas memórias persistiam. João visitava a mãe ocasionalmente, construindo pontes frágeis. Aceite Miguel, pedia ele. Ela tentava, mas o preconceito enraizado resistia. Miguel, desempregado inicialmente, escreveu um livro sobre identidade em Portugal moderno, expondo lutas. O lançamento foi um sucesso modesto, mas atraiu críticas conservadoras. Você nos expõe, disse um antigo colega. Miguel rebateu: é a verdade. João orgulhava-se, mas temia backlash. Uma reviravolta veio quando a irmã de João se assumiu lésbica, chocando a família. Agora entendo você, disse ela. João a apoiou, mas viu hipocrisia. A mãe aceitava a filha mais facilmente. Por que não eu? Questionou. A mãe: homens são diferentes na sociedade. Isso reacendeu raiva em João, que confrontou Miguel: veja o que enfrentamos. Miguel, inspirado, organizou um evento LGBT local, convidando João a falar. No palco, João compartilhou sua jornada: perdi família, mas ganhei liberdade. Aplausos o empoderaram, mas um heckler gritou: pecadores. Miguel defendeu: amor não é pecado. O incidente uniu-os mais, mas expôs vulnerabilidades. Anos se passaram, e o relacionamento amadureceu em resiliência. Mas uma oferta de emprego em Lisboa para Miguel testou: é uma chance de redenção. João temia recaídas: não se esconda novamente. Miguel prometeu autenticidade, mas ao aceitar, encontrou velhos demónios, colegas julgadores. Uma noite, pressionado, quase negou João em uma reunião. Contou honestamente: quase falhei. João perdoou, mas avisou: mais uma e acaba. O final drama veio com a doença da mãe de João. No leito, ela sussurrou: perdoe-nos. Aceito vocês. João chorou, convidando Miguel. A família, relutante, permitiu. Foi uma vitória amarga, reconciliação tardia. Mas o pai já se fora, e danos irreparáveis. Refletindo na praia do Algarve, João e Miguel caminharam de mãos dadas. Pagamos caro, disse João. Miguel: mas sobrevivemos. A história deles, cheia de traições, sacrifícios e despertares, ecoava as lutas de muitos em Portugal. Foi certo João priorizar o amor sobre a família, ou a lealdade sanguínea deveria prevalecer?